ver o Campinho. O Campinho, a provável escalação surpresa, não tem muita novidade. O pessoal que foi poupado no jogo do meio de semana volta. A linha de defesa tá toda recomposta. Os laterais foram poupados naquele jogo. E a linha de frente é aquela que a gente já conhece, com Rony e Hulk como dupla de ataque, Coelho e Scarpa. Acho um time forte. O Galo tem que continuar com esse tabu aí de não perder pro São Paulo e conquistar sua primeira vitória no Brasileiro. O Atlético não perde pro São Paulo no Mineirão há 34 anos. Isso. 2-1 Atlético contra o São Paulo. Aliás, desde 91 no Mineirão que o Atlético não perde pros caras. Tem 10 jogos que o Atlético não perde pros caras. Fala, massa atleticana, a gente vem trazendo um corte bem legal para vocês aqui do Globo Esporte, falando muito dessa preparação do nosso Galo para esse jogo de amanhã contra o São Paulo. Sabemos que a invencibilidade do Galo em cima do São Paulo é muito grande desde o século passado, entendeu? Mas a gente vai focado e vamos botar essa pontaria no lugar para a gente conseguir essa vitória, a primeira do Brasileirão. Então tem muita coisa legal aí no vídeo para a gente acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Alô, alô, muito boa tarde. Globo Esporte já está no ar. Ó, o fim de semana com temperaturas amenas, mais quente pelando nos gramados. Nesse fim de semana, neste domingo, tem Atlético contra São Paulo no Mineirão e o Cruzeiro jogando contra o Internacional lá no Beira-Rio. Daqui a pouquinho, Henrique Fernandes vai estar aqui no estúdio para analisar esses confrontos. Vamos começar agora com informações do Atlético, porque o Galo recebe o São Paulo no Mineirão às 4 horas da tarde e com transmissão da Globo. Chamar para nossa resenha do Globo Esporte aqui, Rafa Potter, que está no Mineirão. Ô Rafa, conta pra gente como é que tá a previsão de público. Muito boa tarde, Rafa. Marcelo Lages, ótima tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente no Globo Esporte. Olha, o último público, média de público aí de ingressos vendidos divulgado, essa última prévia dá conta aí de mais de 20 mil ingressos vendidos. Só que foi ontem, né? Então, ao longo deste sábado, ao longo do fim de semana, até amanhã, 4 horas da tarde, esse número deve aumentar. Lembrando que o duelo é aqui no Mineirão, justamente porque o gramado sintético da Arena do Galo ainda não ficou pronto, também não tem uma previsão para isso ainda. Mas o jogo aqui no Mineirão traz boas lembranças para o torcedor do Atlético, que nem lembra direito da última vez que o Atlético perdeu aqui no estádio para o São Paulo. Foi lá em 1991, um ano depois que eu nasci, em Lages. E falando um pouquinho da equipe que entra em campo, o técnico Cuca praticamente tem força máxima, né? Ele poupou do time titular alguns jogadores na estreia na Sul-Americana, no empate sem gols contra o Cienciano. Então, o Natanael volta naturalmente para a lateral direita, o Guilherme Arana naturalmente para a lateral esquerda e o Alan Franco, que estava com uma gripe, treinou normalmente, não deve preocupar para esse duelo. O Atlético em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, amanhã contra o São Paulo, 4 horas da tarde aqui no Mineirão. Lages. Valeu, Rafa. Muito obrigado. Ótima tarde para você. Ele que tinha acabado de nascer lá em 1991, não é isso? Já tava nesse mundo há algum tempinho já, rapaz, beleza? Aqui, 1991, o Atlético tem essa invencibilidade no Mineirão contra o São Paulo. Isso não entra em campo, né, velho? Não entra em campo, mas a gente sabe como o Cuca trabalha. Normalmente ele usa tudo que tem de positivo para motivar os jogadores. E eu acho que ele vai trabalhar internamente essa informação com os atletas, né? A gente tá ouvindo a Rafa falar, uma boa notícia para mim é a volta do Alan Franco, né? Algumas mudanças técnicas no time. No meio de semana ele mudou alguns jogadores por opção, até pra poupar, pensando nesse jogo do fim de semana. Mas esse cara tem jogado muita bola, cara. E é um cara que equilibra o time, estabiliza o time. É um volante mais de marcação. Pra mim é o melhor momento da carreira dele, não só no Galo. Ele tá 13 jogos seguidos como titular na seleção do Equador. Então vai pra seleção do Equador, vai pra Copa. A seleção equatoriana deve classificar. O Alan Franco voltar é uma boa notícia. O que o Atlético tem que resolver pra esse jogo, Marcelo, é a pontaria, né? Acertar nas finalizações. Cara, é impressionante como esse time tem perdido oportunidades. A gente tá vendo imagens do jogo contra o Grêmio. Uma derrota absolutamente injusta, mas que passou muito pela falta de eficiência do ataque. Espero que nesse jogo contra o São Paulo isso não aconteça. O que vale é bola na casinha. Vamos ver aqui o Campinho, a provável escalação. Surpresa, não tem muita novidade. O pessoal que foi poupado no jogo do meio de semana volta. A linha de defesa tá toda recomposta. Os laterais foram poupados naquele jogo. E a linha de frente é aquela que a gente já conhece, com Rony e Hulk como dupla de ataque, Coelho e Scarpa. Acho um time forte. O Galo tem que continuar com esse tabu aí de não perder pro São Paulo e conquistar sua primeira vitória no Brasileiro.
O Atlético não perde pro São Paulo no Mineirão há 34 anos. 2-1 Atlético contra o São Paulo. Aliás, desde 91 no Mineirão que o Atlético não perde pros caras. Tem 10 jogos que o Atlético não perde pros caras. Tô ligado a esse tabu aí. Boa tarde, Everton, Thiago Valu, Fernandes, Elton, pessoal de casa. Eu estou com uma expectativa muito grande do Atlético, porque enfim, né, para aqueles que acham que o Campeonato Mineiro não vale de balizador nenhum, né, vai ser um grande desafio para o Atlético, né? O Grêmio foi um grande desafio, eu acho que o Atlético dominou o time do Grêmio, mas não teve competência para fazer os gols e sair com a vitória. Contra esse ano também dominou, mas teve a questão da altitude. Mas agora em casa, contra o São Paulo, a gente tem uma expectativa de que o público, né, compareça no Mineirão. Eu vejo o Atlético com plenas condições de fazer um bom jogo. E acho que o torcedor sabe qual é o time de cor. Não tem dúvida, né? O Cuca vai voltar com os jogadores. Hoje o Alan Franco já treinou normalmente, tá liberado dessa gripe que o tirou do último jogo. Tem do outro lado um time também com muita capacidade, que a gente tem que ter um respeito tremendo pelo time do São Paulo, que tem um bom time, um time que tem o Calheri no ataque, tem todo o meu respeito. E dessa dúvida aí do Oscar, eu tô torcendo para que ele não jogue. Lucas Moura fora é bom também. O Lucas Moura fora também é muito bom. Agora, eu acho que a intensidade do Atlético vai prevalecer, a questão do preparo físico, a questão da movimentação desse ataque do Atlético. A gente vai ver agora realmente se o atleta está preparado ou não. Eu acho que é o grande teste, né, Elton? Esse tipo de jogo, né? E é um jogo complicadíssimo, cara. É um jogo complicadíssimo. A equipe do São Paulo, a gente fala da inconstância, né, da equipe do São Paulo que tem vivido com o Zubeldia. Mas o Atlético, nesse início agora de Campeonato Brasileiro, e pegando o recorte também do jogo contra o Cienciano, essa questão do Atlético não definir a partida, não conseguir concluir as finalizações em gol da forma objetiva, que é fazendo os gols, me preocupa bastante. Eu acho que o Atlético precisa se impor dentro de campo e conseguir concluir de forma efetiva. Não é só você não, porque o Cuca hoje treinou finalização e bola parada. Então isso mostra a preocupação dele. É isso. E é uma preocupação do torcedor do Atlético, porque agora vem os grandes desafios. E nos grandes desafios, a chance quando você tem a chance clara, você tem que definir, tem que enfiar a faca, porque senão vai pagar o pato. E o Atlético viveu isso justamente contra o Grêmio. O jogo do Grêmio, ele é aquele tipo de jogo para você olhar e falar assim, gente, isso não pode ser repetido. Por quê? Velho, o Atlético teve as oportunidades em 15 minutos de fazer 2-0. Se faz 1-0 ali, você tem como controlar a partida, levar ela ao seu ritmo. Quando você pegou e não fez e leva um gol como o Atlético levou, a cabeça dos jogadores mudam. E o Atlético, eu acho que o efeito confiança do Campeonato Mineiro, que a gente via a extrema confiança daquele time, eu acho que uma boa vitória diante do São Paulo pode refazer essa confiança ser elevada novamente e o Atlético voltar a ser aquele time encaixadinho que a gente falava. Que o time encaixado, ele precisa vencer. E o Atlético vem de jogo contra o América negativo, o Atlético perde para o América, jogo contra o Grêmio, perde para o Grêmio e agora empata com o Cienciano. Então essa sequência de 3 jogos, queira ou não queira, dá uma baixada na confiança desse grupo. Eu não levo a sério esse jogo contra o América? Você leva isso? Você conta isso? Cara, eu levo, sabe por quê? Porque o time entrou no esquema de férias. Sabe por que eu levo? Não, mas peraí. Sabe por que eu levo? Porque é o seguinte, eu levo, pô. O Cuca ficou pistola com a derrota. Mas ele... Os jogadores ficaram também. Não, mas os jogadores, cara, entraram no esquema de férias. Não, mas os jogadores sentiram, Breno. Cara, o jogo acabou, gente. Breno. O jogo contra o América da volta não valia nada. Não, gente, eu sei. Vocês não podem pensar nesse jeito. Jogador na sequência vão colocar um asterisco no jogo. Vai sempre colocar um asterisco. Esse aqui já estava garantido. Não, ô Valu, não é essa questão. Eu tô falando a questão da gente analisar o desempenho. Não, tem que ser analisado pro jogou pra ganhar e perdeu. Breno, você estava... freio de mão puxado. Não, foi melhor que o freio de mão puxado. O jogo inteiro, 90 minutos de freio de mão puxado. Ô Breno, você estava lá. Você é experiente em comemorações de títulos, em alegria, em disposição dos atletas pós uma conquista. Você vai falar pra mim que as entrevistas dos jogadores pós o jogo contra o América não tinha um quesinho de desânimo, de assim... Mas eu acho que a vontade que esse time tava de mais uma vez marcar na história um título invicto, porque o título invicto do Atlético não vem no Campeonato Mineiro desde 2012. Desde 2012. O Gabriel tá dizendo que tava lá,
fazendo a cobertura para a Band. Os jogadores saíram broxados do campo. Total! Eu não tô provocando o Alencar. Eu não discordo disso. Então, todo mundo provocando o Alencar. Só pra lá também acho que o Galo vai perder. Como que isso não pode? Claro que foi. Aqui também isso por 4x0 o primeiro jogo. Já tinha acabado. Gente, o campeonato já tinha acabado, gente. Já tinha acabado uma semana antes. Não interessa. Não é essa visibilidade. Ficou pistola. Cara, isso não interessa. Interessa sim. O que importa de fato é perder pro Grêmio. Eu acho que houve um relaxamento e eu acho que o Atlético não teve esse controle total, não. Porque no segundo tempo o Atlético deu um chute a gol do Arana por cima. Em geral, o Atlético foi melhor. Mas no segundo tempo o América ficou lá pressionando o Atlético. Mas enfim, é um corte que a gente vai ter que ter, mas eu acho que a grande diferencial pra gente poder quebrar essa dúvida é o jogo contra o São Paulo. Se vencer e convencer, porque pra mim contra o Grêmio, jogou o futebol que tinha que jogar. Se repetir contra o Grêmio e fazer gol, eu acho que o Atlético vai convencer. Eu não vejo o Atlético repetindo contra o Grêmio exatamente o que fez. Eu também não vai se abrir tanto, né? Não, cara, assim, o São Paulo é um time bem melhor do que o Grêmio. E eu acho, inclusive, o São Paulo subestimado. Essa onda de o Zubeldia, o Thiago já trouxe até informação várias vezes, tem boas. Aliás, onde o Thiago não é bem informado, né? Ainda é um lugar que não foi criado ainda no mundo, né? Realmente ponto da minha admiração pelo seu trabalho. O Zubeldia tá balançando no carro, mas, cara, eu com sinceridade não entendo que São Paulo, até que as pessoas esperam desse Zubeldia, que fez um ótimo trabalho no ano passado, é um time assim, como diria em Curvelo, o São Paulo é um time tinhoso, tá? O Atlético é sim, pra mim, favorito, mas não é aquele favoritismo igual, um favoritismo muito menor pra mim, mas muito, assim... quase ali, 51-49. 51-49. Para dar porcentagem. Bem menor do que era contra o Grêmio. Lá o Grêmio, eu falava, gente, o Campeonato Brasileiro é isso. O Grêmio tá mal, mas joga em casa. É uma grande oportunidade que o Atlético tinha. A gente viu o jogo como se deu, então é um jogo que o Atlético vai precisar de ficar muito atento. Os jogadores sabem exatamente o que pede o Zubeldia e tem um pouco também da questão, de repente, do Zubeldia estar um tanto engasgado com o Atlético, a eliminação. Queira ou não queira, isso acaba refletindo no questionamento dele hoje. Sim. Se ele passa pelo Atlético na Copa do Brasil, perde na final ou até vence, o trabalho dele seria avaliado de uma maneira diferente. Então é um jogo realmente que o Atlético não pode ter aqueles momentos de desatenção que teve contra o Grêmio, que se contra o Grêmio já lhe custou a vitória, imagina contra o São Paulo, que é muito melhor. Então é um jogo dificílimo para o Atlético. Aliás, o Campeonato Brasileiro é realmente muito, uns mais, outros menos, mas o nível de dificuldade para mim é sempre muito grande nessa competição. Ô Valu, só para recordar aí para o torcedor, lembrar, o time do Zubeldia, esse São Paulo que a gente está falando, na temporada passada foi eliminado pelo Atlético na Copa do Brasil, com uma vitória do Atlético lá no Morumbi, no finalzinho, gol do Batalha, de cabeça. E o empate aqui, né? 0x0, jogo difícil. Um jogo tenso, né, Elton? Jogo e lá o Lucas Moura errou um gol de cabeça dentro da pequena área. Quase quebrei a cadeira lá no Morumbi. E aí, só para concluir a temporada do São Paulo, ele é eliminado da Libertadores pelo campeão Botafogo. Em 2 jogos complicados, que o Caleri perde um gol cara a cara no Morumbi, que poderia ter dado a classificação para a equipe do São Paulo. Vencer, O Lucas, que perde um pênalti, né? No jogo em São Paulo, o Lucas perde um pênalti. Foi o Lucas mesmo? Foi. O São Paulo perde um pênalti nesse jogo contra o Botafogo. E o Botafogo só foi o Caleri. Não, acho que foi o Lucas. Enfim, o São Paulo perde um pênalti nesse jogo. Então mostra como esse time também, essa coluna que o Zubeldia tem com o São Paulo, é um time cascudo. Então ele vai vender muito caro o resultado. Os últimos jogos todos foram, os últimos jogos pelo Brasileiro, todos 1x0? Pelo Brasileiro? Não, em 2023 teve aquele 2x1 que foi sensacional, né? O Hulk faz um gol aos 32. Isso. O Luciano faz de pênalti aos 46 e o Paulinho faz aos 49. O 2x1 no Mineirão, né? Tava ali brigando pelo título ainda, né? E teve também um 2x0 nesse ano. Foi a quebra da sequência do Filipão. O Atlético tava isso foi lá no Morumbi. 9 jogos sem ganhar isso e o Filipão vence lá 2x0. Matheus Mendes pega pra cacete. Gol do Hulk de falta e o de pênalti do Pavon. Isso aí. Foi. Porque tradicionalmente são grandes jogos, o Atlético regula muito bem contra o São Paulo. Tradicionalmente grandes jogos, o Atlético vence
tendo vantagens ao longo dos... Esse tabu tá aí. Pois é, está estabelecido, né? E outra coisa, está passando a hora também, né? Essa vitória tem que acontecer, o gol precisa, né? O gol precisa acontecer. E outra coisa, boa notícia que o Galante trouxe aqui dos treinamentos lá, né? De aprimorar, de fato, finalizações. Eu acho que a principal notícia de hoje... Cria e como perde o gol. Mas isso não tem que virar uma tensão para mim pro campo, tá? Eu sei que acaba acontecendo naturalmente, mas eu também acho que não deveria. Não pode. A principal notícia de hoje, para mim, é o retorno do Alan Franco. Eu acho que é um jogador importantíssimo nesse esquema do Cuca na atual temporada. Agora, não é bom o Atlético todo mundo saber o time de cor? Você acha isso positivo? Cara, porque antigamente o pessoal falava que isso era pensando nisso. Mas eu acho que... Não, eu falo no aspecto de você ter entrosamento, ter um time... Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês do nosso Galão da Massa. Primeiro o Globo Esporte, depois aí os donos da bola, falando muito desse jogo de amanhã, que o Galo tem ampla vantagem. Desde 1991, que não perde para o São Paulo aqui em Minas, no Mineirão. Então, a gente segue sim com a esperança muito boa de sair com a boa vitória do São Paulo, para cima do São Paulo. Cara, o time tá ainda se esquematizando. É claro que o Mineiro foi a demonstração disso, mas o time ainda tá se encaixando, o Cuca tá resolvendo alguns problemas, e a gente viu aí no jogo contra o Grêmio diversas oportunidades e perdeu muito gols. E o Galante trouxe a informação que ontem na sexta-feira, muito treino de finalização bola parada, que é o que a gente precisa acertar essa pontaria, porque não dá pra gente perder aquele jogo contra o Cruzeiro vendo a produção que o Galo teve ofensivamente. Então eu quero saber de você, o que você achou de tudo que foi falado aí no vídeo, se você concorda ou discorda. Então deixa a sua opinião, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.